Vamos dar início à palavra no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Livro de Neemias capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Então, Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Vou dar um tempo para você achar. Você que está nos acompanhando na transmissão ao vivo, não desliga, fica ligado. Se você for fazer almoço, leva junto o celular, aumenta o volume da televisão. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, então não se desconecte. Amém? Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Pedro, por gentileza, se puder trazer um copinho de água, eu agradeço. Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislive, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Obrigado. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra gera vida em nós. A Tua palavra, Pai, tem nos tornado pessoas melhores, porque o Senhor é a palavra e o Senhor tem habitado em nós. Obrigado, Senhor. E que nessa manhã a Tua palavra flua, que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e me ensinou, através do Espírito, cada irmão meu, cada irmã possa também, Senhor, receber. E possa, Senhor, receber em seus corações como uma terra produtiva, uma terra fértil. E essa palavra possa crescer e dar frutos, em nome de Jesus. Nós declaramos como sempre neste lugar, Pai, nós dependemos do Senhor, Espírito Santo. Nós declaramos, como sempre nós declaramos neste lugar, esse ambiente é um ambiente de liberdade, aonde o Senhor faça o que o Senhor quiser. Nós declaramos, Espírito Santo, que nós, como igreja, nós, como filhos, nós dependemos do Senhor. Como líderes, dependemos do Senhor. Tudo que vamos fazer, nós declaramos, Pai, que dependemos de Ti. Faz a Tua vontade como sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para introdução, nós sabemos que a Bíblia ela tem 66 livros. Desses 66 livros, 39 livros são do Antigo Testamento, 27 são do Novo Testamento. Nós sabemos também que o Antigo Testamento ele é dividido em 4 partes, que é o Pentateuco, 5 primeiros livros, depois os históricos, que são os 12 livros que são após o Pentateuco, depois entra os poéticos, que também são 5 livros, e depois entra os profetas maiores, e depois entra os profetas menores. Então essa é a divisão que muitas pessoas fazem do Antigo Testamento, divide em 5. E Neemias, ele faz parte dos livros históricos. Então ele é um livro histórico, e é um livro singular, porque é um livro de suma importância para nós entendermos um pouco da história de Israel, e principalmente a história da reconstrução de Jerusalém. Então, para os judeus, o livro de Neemias e Esdras, que são juntos, é uma continuação um do outro, são livros importantes também em fatos históricos, para eles entenderem um pouquinho como que Jerusalém foi reerguida naquela época. Então nós vemos então que o livro de Neemias, ele é um livro importante para nós também. Por quê? Porque através do livro de Neemias, Deus nos ensina sobre liderança, Deus nos ensina o coração que Ele deseja que nós venhamos ter. Então o Senhor nos ensina muitas coisas através do livro de Neemias. E Neemias, ele é a continuação do livro de Esdras. Neemias, ele foi
contemporâneo de Esdras e também do profeta Malaquias. Eles viveram na mesma época. Então, quando você lê Malaquias, você vai entender que o que ele estava profetizando é da mesma época de Neemias. O que estava acontecendo ali com Neemias, o que estava acontecendo com Esdras, é o que Malaquias muitas vezes estava profetizando contra o povo, porque o povo estava precisando ter um despertar espiritual. Então a gente vê isso no livro de Malaquias, Deus puxando a orelha do povo, falando que não é qualquer oferta que ele aceita, não é de qualquer jeito que ele aceita, porque o povo estava acostumado a viver na Babilônia. Então eles retornaram para Jerusalém, e Deus começou a puxar a orelha, porque eles estavam fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele falou, não é assim não. Vocês precisam entender como eu quero que seja feito. Eu não aceito qualquer oferta, eu não aceito qualquer coisa. Então foi um despertar espiritual que Malaquias começou a operar na vida do povo de Israel. Já Neemias, ele não teve esse papel muito do despertar espiritual, apesar de ter. Mas ele teve o papel como líder, como um governador. Ele teve um papel de reerguer a cidade de Jerusalém de uma forma, claro, espiritual, mas também natural. Ele se preocupou com isso. E Neemias, então, quando nós vemos o contexto de Neemias, é isso que estava acontecendo. Neemias, ele ia para reconstruir Jerusalém, reconstruir o muro. O contexto de Jerusalém era um contexto caótico, estava tudo destruído, o povo estava em miséria, o povo estava sem nada, o muro caído. E nós sabemos que quando falamos de muros, naquela época era proteção. Então uma cidade sem muro era uma cidade vulnerável, era uma cidade que estava ali à mercê de ataques dos inimigos. Então era uma cidade que estava sem proteção. Jerusalém não tinha proteção alguma, estava vulnerável. Então, além do povo estar em miséria, além do povo estar passando grandes dificuldades, eles também tinham preocupação que a qualquer momento poderiam ser invadidos, destruídos mais ainda, mas ninguém queria Jerusalém, porque já estava em miséria e destruída. Mas o muro era importante, a porta era importante. Então, esse é o contexto de Neemias, ele precisava reerguer a cidade. Neemias, ele foi no reinado da Pérsia do rei Atarxerxes, e ele era um copeiro. O que um copeiro fazia? Isso é só a introdução. O que o copeiro fazia? O copeiro, ele arrumava a mesa, então ele era a pessoa responsável por organizar a mesa, e também era responsável por beber a bebida do rei. Então, se alguém colocasse veneno na bebida do rei, quem morreria era Neemias. Neemias ia tomar e ia morrer. Então, o cargo de copeiro não era um cargo qualquer, apesar de nós olharmos e pensar, copeiro não, era um cargo de suma confiança. Era um cargo onde o rei precisava confiar na pessoa, porque muitas vezes a copeira poderia fingir ali que experimentou a bebida e falar, toma. E o rei tomava e morria. Então Neemias, ele tinha um cargo de confiança do rei. Ele tinha um cargo onde o rei olhava para Neemias e falava, eu confio no Neemias, eu confio em você. Então, praticamente ele colocava a vida dele nas mãos de Neemias. Então, Neemias era uma pessoa que era de confiança do rei Artaxerxes da Pérsia. E nesse momento que nós lemos no capítulo 1, nós então conhecemos um pouquinho da história de Neemias, nós vemos que algumas pessoas chegaram para Neemias e começaram a falar, relatar sobre a cidade de Jerusalém. E nós vemos que Neemias ele era um homem que tinha o coração movido por Deus. Neemias, ele era um homem que ele tinha o coração que era alinhado com o coração de Deus. Neemias, a gente vê que ele tinha um coração parecido com o coração do pai. Então o coração de Neemias era um coração movido por Deus. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos a ter um coração movido por Ele. A vontade do Senhor é nos dar um coração igual ao dele. A vontade sempre foi essa vontade do Senhor, que nós como filhos venhamos a ter um coração igual ao do Pai. A vontade do Senhor então é que o nosso coração venha a ser movido por Ele. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Quais são as características de um coração movido por Deus? Muitas vezes nós falamos, o meu coração é movido por Deus. Será? Ah, mas o meu coração, eu creio em Deus. Mas será que o teu coração realmente ele tem sido movido por Deus? Será que os nossos corações estão alinhados à vontade do Pai? Será que realmente nossos corações estão totalmente ali conectados com o nosso Deus? Então existem algumas características de uma pessoa que tem um coração movido por Deus, e nós vemos em Neemias. E nós começamos no capítulo 1, quando Neemias ele pergunta
para o irmão dele, para as pessoas que vieram de Jerusalém, e pergunta: como é que está o povo? Como é que está a situação da cidade? Como que estão os meus irmãos? E de repente ele recebe uma notícia ruim. As pessoas que vieram para Jerusalém falaram para ele: olha, a situação lá está difícil, o povo está em miséria, o povo está destruído, a cidade está acabada, está em entulho, de lado de entulho, então a cidade está em ruínas. E que Neemias fez? Um homem segundo o coração de Deus, um coração movido por Deus. O que Neemias fez? Ele falou: o problema é deles. Neemias olhou e falou: olha, o povo foi rebelde, o povo desobedeceu, colheu o que precisava, e a colheita deles. Eu estou bem aqui, estou tranquilo como copeiro, tenho um quarto bom, como bem, e ainda bebo as melhores bebidas, porque eu bebo a bebida do rei. Então, o rei não bebia qualquer coisa, então ele me dava uma bebidinha, mas ele tomava coisas boas, ele tomava do melhor. Ele podia falar: eu estou tomando bem, eu tenho minha água, eu tenho aqui as bebidas melhores, as comidas melhores, eu não me importo. Não foi isso que Neemias fez, porque Neemias tinha um coração movido por Deus. Na hora que ele recebeu essa notícia, na hora que as pessoas falaram para ele a situação do povo dele, a situação da cidade de Jerusalém, ele ficou triste. Diz que ele ficou triste e começou o quê? A orar, jejuar, clamar a Deus pelo povo de Israel. E o que significa isso? Um coração que se importa. Neemias, ele tinha um coração que se importava. A característica de um coração movido por Deus é um coração que se importa. Um coração que não se importa com nada. Um coração que não liga para nada. Não é um coração movido por Deus. Um coração movido por Deus é um coração que se importa. Estão entendendo isso? Neemias, ele se importou. Neemias, quando ele ouviu a notícia, naquele momento ele se importou com o povo. Ele falou: é meu povo, é minha cidade, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo, eu preciso agir de alguma forma. E Neemias, ele começou a orar, jejuar, creio, falando, pedindo para o Senhor: Senhor, o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Qual é a minha função em tudo isso? O que eu posso fazer pelo meu povo? O que eu posso fazer pela cidade de Jerusalém? O que o Senhor deseja que eu faça? Eu me importo, Senhor. Eu me importo com a situação, eu me importo. Irmãos, nós precisamos ter um coração que se importa. Deus, ele se importa conosco. Deus tem um coração que se importa. Deus se importa com o mundo. Deus se importa com as pessoas que estão morrendo. Deus se importa com as pessoas que estão com Covid. Deus se importa. Deus, ele se importa tanto que diz que ele nos amou de tal maneira que ele deu o único filho que ele tinha para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos estar diante da presença dele. Deus se importa, e não tem como nós sermos filhos de Deus e não nos importarmos. Olhar para situações e falar: problema é deles. Olhar para a situação do mundo e falar: eu não estou nem aí. Não tem como, irmãos. Se nós agirmos dessa forma, nossos corações não estão alinhados com o coração de Deus. Uma pessoa que se importa, ela liga. Liga não no sentido de ligar, ela liga, ela se importa, ela fala, dói em mim. Dói no meu coração. Se você se importa com uma pessoa e você vê essa pessoa tomando decisões ruins, você vai ficar triste. Você não vai ficar feliz. Por quê? Porque você se importa com aquela pessoa. Se você se importa com as pessoas que estão lá fora e estão indo para longe do Senhor, você vai ficar triste. Você vai orar em momentos, você vai ficar triste. Porque as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, você se importa com aquelas pessoas. Quando você se importa, você liga. Quando você se importa, você se interessa. Você se interessa em querer saber como posso ajudar. Como eu posso ser útil nessa situação. Quando você se importa com a igreja de Cristo, você vai perguntar: como eu posso ser útil? Como eu posso fazer algo?
Porque você se importa, você se interessa, você faz parte do corpo, e você fala: o que eu posso fazer, qual é a minha função, como eu posso ajudar? Porque você se importa com a igreja. Agora, quando você não se importa com a igreja, você não está nem aí. Você não se importa se está tendo água na igreja, você não se importa se nós estamos conseguindo pagar aluguel, você não se importa se estamos precisando de ajuda, você não se importa porque não te interessa, não te interessa porque não há uma importância. Agora Deus se importa com a igreja, agora Deus ele se importa com a noiva. E se nós não nos importamos com a igreja, significa que nós não temos um coração segundo o coração de Deus, porque Deus se importa com a igreja, porque a igreja somos nós juntos, você é parte da igreja. Agora, quando você está unido em um corpo, aí você se torna igreja, senão você é apenas uma fagulha. Agora Deus se importa conosco, Deus se importa com a igreja, então nós precisamos nos importar com a igreja. Como eu posso ajudar, o que eu posso fazer? Você se interessa, você faz algo. Você não pode ver a pessoa na situação de miséria e não fazer nada, porque você se importa, você vai fazer algo, vai dar um pão, você vai fazer algo, porque aquilo te incomoda, aquilo gera algo dentro de você. Você fala: eu me importo, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso ter um coração que se importe. E Deus tem falado isso comigo. Muitas vezes eu me importo com uma coisa, mas não me importo com outra. Deus falou: você precisa se importar com o que eu me importo. Quando nós nos importamos com Deus, nós vamos o que? Ter interesse naquilo que Ele tem interesse. O que importa para Deus, importa para nós. O que Deus se interessa, eu me interesso. O que agrada a Deus vai me agradar. O que desagrada a Deus vai me desagradar, porque eu me importo com Deus. Eu me importo com Jesus. Então Neemias, ele se importou com a cidade, ele queria fazer algo para ajudar. Quem se importa tem compaixão. Quem se importa tem empatia. Empatia é muito falado nos dias de hoje, que é se colocar no lugar de outra pessoa. Então, se eu me importo, eu vou me colocar no lugar da pessoa. Eu vou me colocar no lugar da pessoa, porque nem todos nós tivemos a mesma educação, nem todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Então, uma pessoa que muitas vezes se olha numa situação é porque ela não viveu o que se viveu, não teve as oportunidades que você teve como família. E nós olhamos e julgamos. Nós olhamos e falamos: eu não agiria dessa forma, mas a tua educação foi diferente. A teu pai, a tua mãe te tratou de uma forma diferente. Agora aquela pessoa talvez não teve pai, não teve mãe, não teve uma pessoa para gerar instrução para a vida dela. Então ela age daquela forma. Então, se nós nos importarmos, nós vamos nos colocar no lugar da pessoa e começar a pensar: será que aquela pessoa teve a instrução que eu tive? Será que aquela pessoa teve pessoas tão boas do lado dela que puderam ajudá-la como eu tive? Então você se coloca no lugar da pessoa e começa a ter compaixão e misericórdia, porque você começa a se importar com as pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus falou isso comigo na semana. Tem pessoas que se importam, mas se importam consigo mesmas. Elas apenas se importam com elas. E isso tem até uma palavra bonita que é egocêntrico, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que tudo tem que girar em torno dela. Porque ela é tão importante na face da terra que o universo gira em torno dela. Ela é tão importante na face da terra que a família tem que girar em torno dela. Ela é tão importante que a igreja tem que girar em torno dela, que eu gosto. A música que eu gosto, pastor, você tem que tocar. As músicas, eu não gosto das músicas não. Meu irmão, vai aprender a não gostar, vai aprender a gostar, não importa. Nós não fazemos para pessoas, claro que nós amamos pessoas, mas o principal alvo de nós é agradar a Deus. Então as pessoas muitas vezes não gostam dessa música, não gostam daquilo, tudo gira em torno dela. O que eu gosto deixa de gostar, não é o que Deus quer e deixa de querer. É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que as pessoas precisam fazer por mim, não o que eu posso fazer pela pessoa. No casamento, quando você entra com essa ideia, eu preciso ser feliz, irmão, o casamento já deu errado. Agora você pensa: o que eu posso fazer para deixar a minha companheira feliz? O que eu posso fazer para alegrar o coração dela? E a outra pessoa tem o coração também igual: o que eu posso fazer para alegrar o coração do meu companheiro, do meu esposo? E os dois pensando dessa forma, um vai fazer algo para agradar o outro. Agora quando você fica: ele não faz nada para me agradar, eu preciso ser agradado, eu preciso de coisas, eu preciso que gire tudo em torno de mim. Irmãos, meu filho tem que me servir, eu não preciso fazer nada para agradar meu filho. Isso é um coração egocêntrico. E Deus não está em um coração egocêntrico. Deus não está. Nós temos que parar de pensar que tudo tem que girar em torno de nós.
Nós temos que parar de pensar que a nossa família é a única da face da terra. Muitas vezes nós pensamos, minha família, e nós focamos na nossa família, esquecemos que tem família de irmãos que estão morrendo de fome. Deus não falou para nós apenas focar na nossa família, Deus falou para nós que a nossa família é de suma importância, é para nós cuidarmos, é para nós instruirmos como pais, mas Deus também falou que nós precisamos nos preocupar com a família do próximo. Deus falou assim que nós precisamos trabalhar fora, e muitas pessoas trabalham, mas Deus também falou, trabalhe na minha igreja, faça a obra. Agora tem pessoa, mas eu trabalho muito, pastor. Irmão, se importe com Deus se importa. Deus acha o teu trabalho importante, acha, mas Deus também acha a noiva importante, tem que trabalhar para a noiva, tem que fazer as coisas. Estão entendendo? E muitas pessoas querem o quê? O que vão fazer por mim? O que vão fazer por mim? Será que os irmãos vão me servir bem hoje? Será que vai ter água para mim? Será que o banheiro vai estar limpo para mim? Será que vai estar a transmissão boa para mim? Será que para mim? Que os irmãos, será que os irmãos, será que o meu irmão não está precisando que eu ajude com a água? Será que o meu irmão não está precisando que eu chegue antes para limpar o banheiro? Será que eu não posso ajudar de alguma forma? Porque é importante, irmãos. Nós temos que parar de espiritualizar tudo. Tem pessoa que é tão espiritual que pensa que só ora. Se fosse só orar, eu e o Guilherme não estava bem, irmãos. E os pastores aqui? Nós não precisávamos trabalhar, nós não precisávamos acordar cedo, nós não precisávamos fazer construção, não precisávamos, o pastor Dinei não precisava sair todo dia para vender, não precisava, que nós ficaríamos orando no mundo espiritual, no espiritual só, Deus, traz o recurso, Senhor. E o Senhor falou, eu vou trazer, vai trabalhar. Então na igreja é a mesma coisa, irmão, nós oramos, nós buscamos, mas tem trabalho. Você não foi chamado para estar no banco, você foi chamado para auxiliar e ajudar de alguma forma. Não significa que você foi chamado para pregar, mas você foi chamado, irmãos, para auxiliar dentro do corpo. Depois nós vamos entrar nisso, porque precisamos entender a importância das coisas. Deus, como foi falado, está acima de tudo. Ele é o supra-sumo, Ele é o cara. Então a importância máxima é dele. Então o que Deus acha importante vai ser importante. Agora, em segundo lugar, nós vamos descendo a escada. Minha família é importante, eu preciso cuidar da minha família, não adianta cuidar da obra e deixar a família. Em terceiro lugar, para cuidar da família eu preciso muitas vezes trabalhar. Então eu vou trabalhar, é importante trabalhar. Mas também para ajudar minha família, ajudar o corpo, porque eles são minha família, eu vou também auxiliar na igreja. Porque é importante a igreja, então eu vou ajudar na igreja. Então você começa a entender o que é importante e começa a se mover nisso. Estão entendendo, irmãos? Agora tem pessoas que muitas vezes ela quer ajudar as pessoas, porque ela acha importante ajudar as pessoas, mas acaba abandonando sua família. Isso não é de Deus. Agora tem pessoas que usam ajudar pessoas como uma plataforma, para que eu possa ser conhecido. Então eu ajudo pessoas, tiro foto, mostro para todo mundo. Nós damos cesta básica que várias, não tiramos foto com ninguém, porque ninguém precisa. Nós não usamos caridade como uma plataforma para nós. Você poderia dar um glória a Deus por isso, está no lugar certo. Não usamos caridade como plataforma. Agora tem pessoas que usam e deixam a família. O que adianta estar bonitinho, fazendo um monte de coisa lá fora e a família sendo destruída? Adianta alguma coisa, irmãos? Agora, quando você se importa com a tua família, você vai cuidar da sua família. Agora, quando você se importa com a igreja, você vai cuidar da igreja. Então, você vai se importar com aquilo que Deus se importa, você vai agir, vai contribuir, vai estar numa balança correta. Porque Deus sabe o que você precisa priorizar. Então, Deus vai te dar uma balança equilibrada. Quando você é movido por Deus, a tua balança está equilibrada. Você vai orar, mas você vai agir. Você vai jejuar, mas você vai operar. Você vai cuidar da sua família, mas vai cuidar da igreja. Você vai trabalhar, mas vai cuidar da sua família. Você vai trabalhar cuidando da igreja. Então você começa a ter uma balança equilibrada, porque Deus é um Deus equilibrado. Amém? Então Deus, Ele se importa, e Deus não quer nos tornar pessoas indiferentes. O mundo está assim mesmo. O problema é do mundo que se explode. É assim mesmo, ninguém muda. Vamos sem querer, irmãos. Um pouquinho de jornal aqui, um irmão reclamando aqui, o outro falando lá.
Daí quando você vê, teu coração está indiferente. Quando você vê uma pessoa morre, é apenas mais uma morte. Há muito tempo atrás, estava no ônibus, 2 pessoas estavam mortas. Não no ônibus, do lado do ônibus estava morto na rua. Nós passamos por essas pessoas, eu fiquei surpreso que eu vi no ônibus. Algumas pessoas olharam e falaram, ixi, mais 2 presuntos. Quando eu leio isso, eu falei, misericórdia. É indiferença, morreu mais 2. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Nós precisamos nos importar, irmãos. Não podemos virar um clube, temos que nos importar. A política, temos que nos importar. Mas a ação social, temos que nos importar. Mas fulano está fazendo errado, então Deus vai te levantar. O que eu posso fazer, Senhor, nessa situação? Porque, irmãos, quem critica não ajuda. Tem pessoa que só critica. Por quê? Não se importa. Porque quando você se importa, você não apenas, você vai ver a falha, você vai falar como eu posso ajudar nisso. Mas o louvor não está legal, o que você pode fazer para ajudar o louvor? Mas o som, o que você pode fazer? Mas a igreja, o que você pode fazer? Mas o meu amigo, o que você pode fazer pelo teu amigo? Mas a minha empresa, o que você pode fazer pela tua empresa? Mas a minha família, o que você pode fazer pela sua família? Você não vai ter um espírito crítico, você vai ter um espírito de querer se importar e falar como eu posso ajudar para que essa situação mude. O que eu posso fazer para a situação mudar? Agora tem pessoas que criticam tudo, mas não faz nada. Sempre, quem não se importa, vai criticar quem se importa. Sempre. Porque incomoda, irmãos. Sempre, o acomodado vai se criticar ou vai ficar ali meio bravo com quem não é acomodado. Então a pessoa que sai da zona de conforto, vai fazer as coisas, fala, para que fazer tanta coisa assim? Não, nada a ver. Olha, para quê? Para que isso? Porque incomoda, irmãos. Porque eu quero ficar na minha zona de conforto. Agora, quem sai da zona de conforto incomoda quem quer ficar. Sempre vai haver essas pessoas. Na igreja, todos nós que queremos auxiliar de uma forma vai incomodar aqueles que não querem fazer nada. Mas por que fazer tudo isso? Estrelinha sem brilho. Olha a estrelinha sem brilho lá de novo. Por quê? Porque já parou para pensar que muitas vezes a pessoa tem uma pessoa fazendo tanto porque outros não estão fazendo nada? Mas faz tudo. Fulano, pastor lá, o ciclano, o obreiro, faz tudo. Irmão, se ele está fazendo tudo, significa que tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Amém? Estou olhando com uma cara assim séria para... Não sei você em casa, mas aqui o negócio está assim, ó. Mas vai recebendo. O que faz nos importar? O amor. O que nos faz nos importar? O amor. O amor nos faz nos importar. Quem você ama, você se importa. Se você ama a obra de Deus, você vai se importar com a obra de Deus. Se você ama a tua família, você vai se importar com a tua família. Se você ama as pessoas, você vai se importar com as pessoas. O amor é o motivo de nós nos importarmos. O amor de Deus em nossos corações. Lá em 1 João 3,14, na verdade eu vou ler 1 João 13,35, diz assim, eu vou lendo, o Tiago sei que vai procurar lá, mas eu vou lendo. João 13,35 diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Pega essa, irmão. 1 João pega outra, 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Pegou essa, irmão? Quem não ama o irmão, permanece na morte. Não se importa. Mais uma, só para você pegar. 1 João 3, do 17 a 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. É forte, irmão. É bonito pegar o evangelho onde não precisa amar.
onde eu não preciso se importar com as pessoas. Eu vivo a minha vida, eu me isolo. Eu vivo a minha vida, o problema é deles. Não é esse o evangelho, irmãos. O evangelho é amar uns aos outros. O evangelho, se eu tenho como ajudar meu irmão é aqueles que fazem parte aqui, ó. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha um para o outro. Aqui, ó, irmãos. Se eu vejo meu irmão que está do lado, e eu vejo ele padecendo, eu tenho como ajudar e não ajudo, como que o amor de Deus está em mim? Não está, irmãos. E muitas vezes nós estamos orando, Deus ajuda o meu irmão. E Deus fala, filho, eu te dei todas as possibilidades para eu ajudar o irmão, mas através da sua vida. Precisamos nos preocupar uns com os outros. Muitas vezes nós estamos bem, mas a nossa é a família do nosso irmão que está do lado. Você já perguntou para o teu irmão como é que ele está? Mas todo mundo fala, eu estou bem. Eu estou bem. Mas manda uma mensagem dia de semana falando, como é que você está? Está bem, liga. Porque muitas vezes as pessoas pensam, o pastor liga para todo mundo. É a obrigação do pastor. Irmãos, nós somos um corpo. Deus não falou aqui, o pastor tem que amar o irmão. O mestre tem que amar o irmão. O profeta tem que amar o irmão. Deus falou que nós, como filhos dele, nós precisamos amar uns aos outros. E quando eu me importo com o meu irmão, eu vou querer saber porque ele não veio no culto. Eu vou querer saber como ele está. Mas agora não adianta eu apenas querer que as pessoas saibam como eu estou. Eu preciso também me interessar pelos outros. E falar, como que está meu irmão? Por que ele não está vindo no culto? Será que aconteceu alguma coisa? Isso é se importar. Quem ama, se importa. Amém? Eu sei que não é uma palavra de evangelismo, mas é uma palavra de ensino para nós. Segundo ponto, um coração que... Qual é a característica de um coração movido por Deus? É um coração que é direcionado por Deus, é lógico. É lógico. Movido por Deus, direcionado por Deus. Neemias, ele orou. Ele falou que orou ao Senhor, Deus dos céus. Neemias 1:4. Ele orou pedindo o quê? Direção. Depois nós vemos no capítulo 2 de Neemias, versículo 4 e 5, diz, o rei me disse, que me pedes agora? Então o rei perguntou para Neemias, ele viu ele triste, semblante triste, e perguntou, por que você está triste? O que se me pedes agora? O que eu posso fazer por você, Neemias? Como eu posso te ajudar? E Neemias, então, orei ao Deus dos céus. Ele não falou de bate pronto. O que eu posso fazer por você? Bom, meu quarto não está muito bom, eu estou meio triste, minha cama está meio dura, eu não sei o que está acontecendo. Neemias, ele poderia ter pedido o que ele quisesse. O rei perguntou, o que eu posso fazer por você, para alegrar o seu coração? E Neemias orou ao Senhor, dos Deus dos céus, e falou, Senhor, o que eu peço? O que eu faço? É oportunidade? De repente ele fala, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu povo, e se teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, ele viu a oportunidade e falou, eu preciso ajudar meu povo, eu quero ajudar meu povo, você permite, rei, eu voltar para minha cidade? Porque ele foi direcionado por Deus, ele pediu a direção. Irmãos, nós não podemos fazer nada sem a direção de Deus. Mas eu vou fechar aquele negócio, ora. Mas é questão de segundo muitas vezes, não foi ali, orou, Deus do céu, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu peça? Mas muitas vezes a gente acorda, vai fazendo as coisas, não perde a direção. De repente a gente fala, Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que minha situação está dessa forma? Por que está tanto prejuízo na minha vida? E você vai olhar para trás, quantas vezes você orou pedindo direção para Deus? E quantas vezes você esperou Deus te dar a resposta? Nós aprendemos muito isso nos negócios. Não tome nenhuma decisão precipitada e no calor da emoção, porque vai ser uma decisão normalmente ruim. Então você está ali, não, tem que fechar agora, tem que fazer agora. O vendedor fica no teu ouvido, vai agora, o carro, fecha agora, senão não vai dar. Fala, irmão, Deus te abençoe, se for para esse lado, não fecho, não vou fechar negócio. Porque, irmãos, nós temos que orar, temos que falar, Deus, toma essa decisão ou não, preciso fazer isso ou não, devo ir para lá ou não, eu devo ir para missões lá na África ou não, é o meu papel esse, fazer missão na África ou não.
Ou o meu papel é sustentar alguém que quer ir como missionário, porque você continua sendo um missionário, sustentando um missionário. O que eu devo fazer? Eu devo pregar ou ajudar a pessoa que prega? Eu devo fazer isso ou aquilo? Então você ora pedindo a direção do Pai do céu, do Deus dos céus. E você ora falando: Deus, o que eu faço? Davi fazia isso, todos os grandes homens de Deus faziam isso. Agora, você quer ter tua vida, uma vida abençoada por Deus, e ter um coração movido por Ele, sempre peça a direção de Deus. Mesmo que tudo pareça claro, mesmo que tudo pareça lógico, muitas vezes Deus vai te dar uma decisão ilógica, que é fora da lógica. Então não vá por aquilo que você está vendo e pela sua emoção. A emoção muitas vezes vai estar lógica: eu preciso ir para a direita. E Deus vai falar: vai para a esquerda. Mas a esquerda parece ruim. Mas Deus vai falar: vai para a esquerda. Você obedece ao Senhor, vai para a esquerda. Você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa que tem um coração movido por Deus, e Deus vai abençoar a sua vida. Nem toda decisão de Deus é lógica. Normalmente é ilógica, irracional. É claro que Deus usa a razão, mas Ele muitas vezes nos dá direções que dentro da razão você não tomaria. Nos negócios nós fazemos isso. Muitas vezes parece um negócio bom. Nós não somos movidos por dinheiro. Não é só o dinheiro que nos faz fechar um negócio. Ah, cobrou tanto, aceitou, beleza. Então nós oramos por cada contrato, cada empresa. Tem empresa que nós não aceitamos já trabalhar. Tem empresa que manda o contrato, quer pagar o que nós pedimos, mas nós falamos: não sentimos de Deus, não vamos fechar negócio. Irmãos, e tem pessoa que só vê o dinheiro. Contrato, fechei, beleza, tô aí. Irmãos, vamos orar por tudo, direção de Deus. Terceiro, é um coração focado. Um coração que é movido por Deus é um coração focado. É um coração determinado. É um coração que tem um objetivo traçado por Deus. Quando você tem um objetivo traçado por Deus, você tem que ter um foco. Aquele objetivo é teu foco, é o teu caminho, é a sua vida. Você vai seguir nessa direção. Precisamos ter um coração focado. As pessoas muitas vezes na igreja têm um coração, qualquer coisa distrai, qualquer coisa tira a pessoa do foco, qualquer coisa tira a pessoa do propósito, qualquer coisa tira a pessoa do caminho que ela está seguindo. Por quê? Falta foco. Falta foco, falta determinação. Uma pessoa focada é uma pessoa concentrada, é uma pessoa que tem um objetivo, ele traça esse objetivo e ele avança. Independente do que está acontecendo do lado, ele continua seguindo em frente, porque ele tem um objetivo traçado por Deus. E eu tenho um coração focado, e eu vou continuar em frente. Agora, quando você não tem um coração focado, situações te tiram do propósito, circunstâncias te tiram do propósito, pessoas te tiram do propósito, porque você não tem um foco, não tem um objetivo estabelecido em Deus na sua vida. Qualquer coisa se torna uma desculpa para você não fazer. Tem uma pessoa que é focada, o Guilherme. O pastor Guilherme é uma pessoa focada. No começo, quando eu comecei a trabalhar com ele, faz uns 8 anos. Eu estou casado há 9, então faz uns 8 anos que nós trabalhamos juntos. No começo a Patrícia falou: olha, eu não consigo trabalhar porque questão de esposa, tudo. Eu pensei: vai ser difícil trabalhar com o Guilherme. Daí foi indo, não é tão difícil assim, irmãos. Mas no começo eu achava estranho. Por quê? O Guilherme é uma pessoa focada. Então ele está no computador. Ele está fazendo algo importante, ele está focado. Daí você fala com ele: Guilherme, tem como ver aquilo? Guilherme? Ele passa uma meia hora, ele olha para você. Você me chamou? Você queria alguma coisa? Por quê? Focado. Não se distrai. Ele tem um objetivo, um foco. E as distrações não entram. E muitas vezes nós achamos estranho isso. Mas irmãos, é isso que Deus deseja de nós. É você manter o foco. A pessoa vai estar falando: você não vai conseguir, vai dar errado. Você nem escutou. Porque você tem um objetivo e tem um foco. A pessoa está falando: vai morrer. Você nem está aí, irmão. Não está nem ouvindo. Porque você tem um objetivo e um foco. Agora quando a pessoa fica ali: você não vai conseguir, você olha: não vou conseguir. E agora? Vai dar errado. Aí, vai dar errado. Daí você começa a perder o foco, perder a determinação, perder a perseverança. Você não vai chegar a lugar nenhum. Qualquer lugar serve para quem não tem objetivo.
Para quem não tem um foco, um alvo, qualquer lugar vai estar bom. Agora Deus não te chamou para te colocar em qualquer lugar. Deus te chamou porque Ele tem um objetivo, Ele tem algo traçado para a sua vida. Eu sempre dou um exemplo, uma pessoa que tem um foco e um objetivo. Você vai para o centro, você tem que pegar o quê? Um ônibus que vai para o centro. Agora, se você não tem para onde ir, você não sabe para onde você quer ir, qualquer ônibus serve. Qualquer ônibus serve. Eu vou pegar o Inter 2, não sei onde vai parar, mas eu vou para algum canto. E você vai com o Inter 2. Eu vou pegar ali o Cabral Portão. Você vai para algum canto, irmão. Agora não, eu preciso ir para o centro. Você vai pegar o ônibus que vai chegar lá. O ônibus não veio. O que você vai fazer? Você precisa chegar no centro, você vai dar a pé. Você vai caminhar. Você vai dar um jeito, mas você vai chegar no centro. Porque ali é teu alvo, ali é teu objetivo. Ali você traçou como meta. Então, tenha um objetivo em Deus na sua vida. Deixa Deus colocar no seu coração de uma vez por todas o propósito dele, o objetivo dele para a sua vida. Mas o meu objetivo é muitas vezes ajudar na água. Não importa, irmão, você é fundamental para isso. Mas fica focado. A pessoa, para que só a água? Deve ser, eu só faço o negócio da água. Mas eu só faço aquilo. Eu não vou fazer mais nada. Daí você não faz mais nada. Tenha foco. Pessoas sem foco vai atrapalhar que tem foco. E sempre assim, irmãos. Vai criticar, vai reclamar, vai falar, mas poxa, aquela pessoa está lá mas você é focado, você tem um alvo, você é determinado, você é perseverante, você vai chegar em um lugar, enquanto outros não vão chegar a lugar nenhum. Neemias, ele falou, eu tenho um foco. Neemias 2:11 diz, eu cheguei a Jerusalém ali, estive por 3 dias. O que Neemias fez nesse tempo? Ele analisou a cidade, ele estava com um objetivo, ele tinha um foco. Ele chegou e andou 3 dias na cidade de noite, sozinho com algumas pessoas, só que ele selecionou para estar com ele. E ele começou a andar na cidade, ver o que precisava ser feito, analisar aonde começaria a obra, sem falar nada para ninguém. Ele não chegou na cidade, eu vim para reconstruir, eu vim para levantar Jerusalém, eu vim aqui porque a cidade a partir de agora vai mudar. Não, ele chegou, ficou 3 dias analisando, ouvindo o povo, andando pela cidade, verificando, planejando. E poderia dar outra mensagem aqui. Começou a planejar, começou a analisar aonde ele ia começar, o que ele ia fazer. Passou 3 dias, ele chamou o povo. Ele falou, Deus, ele falou algo para mim. E depois nós vamos entrar nisso. Mas outro ponto que a gente vê o foco de Neemias 4:17 diz, os que estavam edificando o muro, depois que ele já falou para o povo, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, com a outra mão segurava a sua arma, focado. Mas se levantou Sambalá e Tobias, eles querem nos prejudicar, eles não querem deixar que Jerusalém seja reconstruída. Eles falaram, não importa, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu vou reconstruir o muro. E com uma mão eles faziam a obra, com a outra mão ficavam com foco, objetivo. Mas agora se levantou os inimigos, vamos para a obra. Agora as pessoas estão criticando, não vamos mais fazer. Agora o irmão não gostou que eu fiz isso, não vou mais fazer aquilo. Mas Deus mandou. Sempre vai se levantar Sambalá e Tobias nas nossas vidas, irmãos. Sempre vai se levantar pessoas que vão querer atrapalhar o que você está construindo em Deus. Sempre haverá pessoas que serão Sambalá e Tobias das nossas vidas, falando, não vai dar certo, você não vai para frente, porque você está abrindo mão disso, não estou entendendo. Pessoas para tirar o foco, pessoas para nos distrair do que Deus tem nos falado. Sempre haverá em nossas vidas pessoas usadas, como Sambalá e Tobias e Gersen, que foram as pessoas que queriam tirar o foco da construção, pessoas que não queriam que o ministério crescesse, pessoas que não queriam que Jerusalém fosse reerguida, pessoas que não queriam ver Jerusalém novamente reerguida naquela época, pessoas que se levantaram contra. Sempre haverá oposição, não pense que é fácil as coisas, você vai se importar, as pessoas vão ser oposição. Você vai pedir a direção, Deus vai te mandar para a esquerda, vai haver oposição.
Você vai começar a construir, você vai começar a se dedicar, você vai começar a trabalhar de uma forma árdua, você vai começar a se dedicar ao que Deus tem falado para você, você vai arregaçar a manga e vai trabalhar, e há pessoas que vão se levantar opositores para falar para você, não faça, não trabalhe, não adianta, não vai haver a mudança, não faça isso, não faça aquilo, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Opositores se levantarão, mas nós temos um objetivo, nós temos um foco e nós vamos avançar em Deus. Precisamos ter um coração focado, sem distrações, determinado, que começa e termina. Uma pessoa focada, determinada, ela não deixa as coisas pela metade, ela começa algo, tem começo, meio e fim. Agora quem não tem foco, eu começo a fazer algo, vem distrações, vem obstáculos, eu abandono e começo a fazer outra coisa. Eu acho que eu não entendi muito bem, eu acho que eu ouvi meio erradinho, eu acho que não era para mim esse negócio não, vou para outro, Deus dos manos, você começa de novo. E daí você deixa pela metade tudo. Não é de Deus. Deus ele começa, Deus ele termina. Quando Deus ele começou a fazer no jardim do Éden, o mundo, ele fez pela metade? Ele falou, haja luz, e a luz foi pela metade? Ele fez a luz, ele foi fazendo dia após dia o planejamento. No sexto dia estava tudo completo, porque Deus, tudo que ele começa, ele termina. Gênesis começou tudo, Apocalipse vai ser o fim, Deus vai terminar. E depois vai começar uma nova história, mas vai haver fim de uma. Vai terminar um ciclo e vai começar outro. Agora Deus não deixa as coisas pela metade. Se o nosso coração é movido por Deus, nós não vamos deixar as coisas pela metade. Se for fazer as coisas, faça bem feito, meu irmão. Muitas vezes eu sempre falo isso, quer as coisas bem feitas, faça você mesmo. Mas Deus tem me quebrado. Deus tem me quebrado, falando, não é desse jeito. Quer as coisas bem feitas, ensina os outros a fazer. Depois eles vão fazer bem feito e vai ensinar outro, e assim vai. Nós temos que ter o coração de ensinar. Então, irmãos, nós precisamos ter o coração focado, nós não podemos nos distrair, precisamos ter o objetivo, não podemos perder tempo com pessoas que vêm sugar o nosso tempo. Você está trabalhando, está edificando, está construindo, tem o sanguessuga. Tem aquele que quer sugar o teu tempo, te distrair e falar, estou precisando de ajuda. Daí você não ora, não pede isso, Deus vai ajudar. Eu não estou falando, tem que se importar, mas tem que ver como ajudar. Mas de repente vai sugando teu tempo e a obra que Deus mandou você fazer. Daí você vai falar assim, mas o meu irmão, eu vou falar, a obra dele é uma, a tua é outra. Por que você não está construindo? Então sempre vai ter as pessoas que querem sugar o nosso tempo. As pessoas que vão querer que nós venhamos ter 3 horas todos os dias para conversar com elas. Mas nós temos uma obra. Nós temos um objetivo, nós temos uma meta, e nós não vamos parar, irmãos, nós vamos seguir em frente. Agora as pessoas têm que entender isso, e você precisa entender também, não deixe as pessoas sugar o teu tempo para coisas que não edificam, ou fazer você tirar você do propósito. Diga não para o sanguessuga. Não tem lá em Provérbios, a sanguessuga teve 2 filhos, Dada. O que é isso? Aquele irmão, dá, eu quero, me ajude. E não ajuda ninguém, irmãos. Para de ser sanguessuga. Ajuda os outros também, irmãos. Para de sugar o tempo dos irmãos. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Agora por último. Mas antes de ir por último, preciso estabelecer um versículo. Filipenses 3, o versículo 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não a julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um foco. 1 Coríntios 9, 25 e 26, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar.
Então Paulo está falando, eu não luto, assim como também eu não sem meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. E não luto como desferindo golpe no ar, sem propósito. Por que você vai gastar a tua energia dando golpe no ar, irmão? Ele está falando, eu uso a minha energia, eu uso dentro de um foco e um objetivo. Toda a minha energia vai para isso. Agora, eu não fico dando golpe no ar. O que ele está falando? Ele está falando, eu não gasto minhas energias em coisas que vão ser infrutíferas, que não tem lógica. É a mesma coisa ficar dando soco no ar ali, estou cansando. Ele falou, eu não faço isso, tem um objetivo, tem uma meta, tem um foco. Por último, um coração movido por Deus é um coração que entende a importância de trabalhar em equipe. É um coração que entende a importância de trabalhar junto, não sozinho. Nós vemos que Neemias, vou correr aqui, Neemias 2, nós vemos que ele chamou o povo para a responsabilidade. Ele chegou para o povo, Deus me deu uma direção, Deus me deu um objetivo, Deus me deu uma visão, Deus quer reconstruir a cidade, vamos lá? E o povo falou, vamos nessa. O coração do povo se moveu e falou, vamos reconstruir a cidade. Neemias, ele não ia conseguir construir sozinho. Neemias, ele poderia construir só o muro da casa dele. Ia construir lá um pedaço. Mas, ele falou, eu preciso de uma equipe. Eu preciso do povo. Eu preciso de ajuda. E daí o povo começou o quê? A se mover e construir novamente, reconstruir a cidade. Por quê? Entendeu o trabalho em equipe, irmãos. A visão que Deus nos deu como igreja, agora colocar como igreja, não é de uma pessoa, é nossa. Ah, mas Deus deu a visão para o pastor Guilherme. A partir do momento que o Guilherme compartilhou comigo, eu abracei a visão. A partir do momento que nós compartilhamos com vocês, vocês têm abraçado a visão. Então é a mesma coisa de Neemias. Neemias falou, tem uma visão, vamos reconstruir? O povo falou, estou com você. Essa visão é nossa. Não é mais a visão de uma pessoa, é a visão de um coletivo. É visão de indivíduos juntos. Agora, se você não se faz parte dessa visão, você precisa procurar um lugar onde você se sinta parte da visão. Porque, irmãos, Deus não te chamou aqui para ficar no banco. Deus te chamou aqui para exercer funções e fazer parte de um todo. Há uma visão que Deus nos deu e você sentiu de Deus estar aqui. Então Deus quer que você faça parte da construção dessa visão, da construção desses muros, da reedificação muitas vezes de situações. Deus está nos chamando para isso. A palavra do Senhor diz em Gênesis, do próprio Deus ensinando nós a trabalhar em equipe. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus não falou, eu vou fazer o homem. Ele olhou para o Deus Espírito Santo, para Jesus e falou, vamos fazer, façamos o homem. Trabalhe em equipe. Deus, ele é triuno. Trabalhe em equipe. Deus sempre nos ensinou a trabalhar em equipe desde Gênesis. Nós que muitas vezes teimamos em querer fazer as coisas sozinhos. Sem Ele até muitas vezes. E Deus nos ensinou a depender uns dos outros. Nós vemos em 1 Coríntios 12, quando fala do corpo, fala que cada um de nós é um membro. E esse membro junto se torna um corpo. Então cada um de nós é um membro. O que significa esse trabalho em equipe? Nós somos um conjunto, nós somos uma equipe, nós somos conectados para exercer uma obra, para fazer algo. Então você é parte do corpo, você é um membro importante da igreja. Então Deus sempre nos ensinando o trabalho em equipe. Por que Deus fez isso? Deus me deu talentos, eu tenho talentos, eu tenho habilidades, eu tenho unção em algumas áreas, mas eu não tenho todas as unções, eu não tenho todos os talentos, eu não tenho todas as habilidades do mundo. Por que Deus fez isso? Para gerar humildade em meu coração, para eu entender que existem situações que eu não consigo, meu irmão consegue, e eu preciso dele. Porque, irmão, se fosse para fazer tudo, Deus não precisava falar que nós somos membros uns dos outros. Ele falava, faz lá tudo, e se vira. O líder tem sua função, você tem sua função, cada um de nós tem uma função no corpo. E quando nós entendemos que nós somos o corpo, e que nenhum é melhor do que o outro, porque no corpo, o próprio Paulo fala, o olho muitas vezes fala, não, aquele dali é um órgão insignificante. Paulo fala, não existe órgão insignificante, todos são importantes. Todos são importantes. Ah, mas eu acho que eu sou a unha. Eu acho que sou a unha desse corpo, irmão. Você é importante. Você é importante. Deus te chamou.
Você faz parte do corpo. Sem você, o corpo está em deficiência. Agora, o que acontece muitas vezes? Alguns membros, eu estou falando agora pegando a analogia do corpo, alguns membros acabam sobrecarregando outros. O que acontece isso quando um membro sobrecarrega o outro? No nosso corpo físico. Quando você começa a sobrecarregar um outro órgão. Começa o quê? Cansar. E depois começa a cansar, tem órgãos que chegam até a falência. Por quê? Porque existe um órgão que não está trabalhando e está sobrecarregando o outro e começa a morrer o outro órgão. E nós vemos muitas vezes isso na igreja, um sobrecarregando o outro. Porque eu não entendo ainda a minha função ou não quero fazer. Daí aquele que tem uma função específica, A, tem que fazer a B. E muitas vezes ele poderia fazer com mais excelência a A, se dedicar mais a A, foi o que os apóstolos falaram, vocês vão ajudar as viúvas, os diáconos, vocês vão cuidar das pessoas, e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, porque nós temos o objetivo, nós vamos ser eficientes nisso. Mas agora, se nós precisamos ser eficientes nisso, e cuidar disso, o tempo já se limita, e o tempo se limita, e nós não vamos conseguir com tanta excelência, ou dedicar tanto tempo àquilo que seria minha função primordial, como membro do corpo. Estão entendendo o que estou falando? É um puxão de orelha para nós como igreja. Muitas vezes nós não falamos isso, mas eu preciso falar. Quando a gente fala assim, está sobrecarregando o irmão, o que nós estamos falando? Algum membro, não sei quem, está deixando de fazer alguma coisa, que o outro irmão está fazendo, e está deixando de fazer o que ele precisava fazer. Está sobrecarregando. Sobrecarrega o irmão. E daí, irmãos, mas Deus de cuidar da água. Se alguém cuida, outro irmão não precisa cuidar, um pastor não precisa cuidar, um obreiro não precisa cuidar, e outro obreiro vai cuidar de outra coisa. Agora, se o pastor precisar abrir o culto, se o pastor precisar pregar a palavra de dízimo, se o pastor precisar pregar, se o pastor precisar orar, se o pastor precisar cuidar da transmissão, se o pastor precisar cuidar do áudio, se o pastor precisar cuidar do banheiro, se o pastor precisar cuidar do chão, se o pastor precisar cuidar de fechar as coisas, irmãos, daí sobrecarrega. Daí quando vê o pastor está cansado, ou o obreiro está cansado, que ele sobrecarrega o obreiro, e daí o obreiro sobrecarrega o outro, e assim vai, é uma escada. O pastor sobrecarrega o segundo pastor, ele vai sobrecarregando. Daí quando você vê, está todo mundo sobrecarregado e um monte de irmão. Eu vim receber. E se joga no chão. E daí vê o pastor muitas vezes triste, cansado. E fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Estão entendendo, irmãos? Puxa de orelha. E é de Deus para nós. Se é um corpo, Deus não te fez para ficar aí sem fazer nada. Mas o que eu fui criado para fazer? Enquanto eu não descobri, eu não faço nada. Enquanto você não descobre, irmão, tem água. Quando você não descobre, tem o banheiro para limpar. Eu já limpei tantos banheiros na minha vida. Quando você não descobre, tem ali a portaria para cuidar. Mas nós arrumamos desculpa para tudo. Antes da pandemia era uma desculpa, depois na pandemia é outra e depois vai ser outra, irmãos. Enquanto você não tiver um foco, uma determinação em se importar, desculpas vão aparecer sempre. Eu posso arrumar desculpa todo domingo. Todo dia, toda sexta eu posso arrumar desculpa. Estão entendendo? Nós precisamos vencer as desculpas e trazer respostas. Está ruim alguma coisa aqui? Vem ajudar, irmão. Nunca nós impedimos ninguém de fazer alguma coisa. Mas não tem ministério, não sei o que. Se Deus te chamou, vem conversar com a gente. Vamos criar um ministério. Vem conversar com a gente, vamos criar. Somos um corpo, agora se tudo depender de um, não existe um corpo. Existe um membro que está cuidando de tudo e está sobrecarregando, como se fosse o coração bombeando ali. Chega uma hora que o coração está assim, ai meu Deus do céu, me ajude. Teve época na minha vida que eu fiz tanta coisa que eu ficava assim, ó. Chegava em casa, dormia. Cansado. Agora, irmãos, Deus está puxando a nossa orelha, Deus quer nos levar, Deus quer que você seja eficiente. Você é membro, você faz parte, não sobrecarregue. Deus, Ele conta com você. Nós contamos com você. Se você for estabelecido neste lugar, você que está assistindo, não é só para que estão aqui, para você também que está assistindo. Acordar, filho. E com muito amor eu falo isso para vocês. Vai ser bom para vocês. Vocês vão crescer ministerialmente, vocês vão crescer espiritualmente, vocês vão crescer, porque vocês vão se sentir úteis. Deus conta com você, irmãos. Nós contamos com vocês. Michael Jordan,
falou o seguinte, encerrando: o talento vence jogos, mas o trabalho em equipe ganha campeonatos. Nós não estamos aqui para ganhar um jogo, nós estamos aqui para ganhar um campeonato. Então nós precisamos de vocês. Eu preciso de você. Vocês precisam de mim. Você precisa de mim, irmãos, não adianta. Vocês vão precisar, de algum jeito vão precisar. Vocês precisam de mim, eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Olha para a pessoa que está do teu lado e dá uma geral. Dá uma geral. Você que está em casa aí, você não vai poder olhar, mas vai ter os irmãos aqui. Nós precisamos de vocês. Se importe. Seja direcionado por Deus. Tenha um foco. E aprenda a trabalhar em equipe. Você faz parte de um corpo. Amém? Espero que tenha entrado no seu coração essa palavra. Foi uma palavra mais de ensino e um pouco de correção que Deus colocou no meu coração. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Algum pastor, alguém que quer falar alguma coisa, está assistindo de Deus? Não? Não? Amém? Então vamos encerrar. Receba com muito amor o que eu falei, tá, irmãos? Você que está em casa, receba com muito amor, mas recebe aí, pega a posse. Pega a ripada de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus colocou essa mensagem no meu coração. Eu tenho certeza que foi Deus que falou conosco através desses pontos. Tenho certeza, Deus quer despertar nós. É tempo da noiva acordar. É tempo de nós despertarmos para o que Deus está fazendo. Agora, se nós não despertarmos, nós não vamos conseguir ser uma igreja eficiente. Por quê? Vai sobrecarregar um, sobrecarregar o outro. Não, Deus não chamou nós. Nós temos que ser uma engrenagem bem lubrificada, bem unida, que nós vamos conseguir girar. O reino de Deus é isso. São engrenagens que bem ajustadinhas, nós vamos conseguir rodar. Rodando, irmãos, ninguém nos segura. É tempo de nós alinhar, ajustar o que precisa ser ajustado, ser essas engrenagens. E nós vamos nos mandar ver e vamos avançar como igreja, como indivíduos, como empresa, como família. Nós vamos avançar, vamos alinhar a engrenagem na casa, vamos alinhar a engrenagem na empresa, vamos alinhar a engrenagem na igreja. Nós vamos com tudo. Deus está precisando, Deus quer isso de nós. Alinhamento da engrenagem. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por este domingo, te agradecemos, Pai, pelos seus ensinamentos. Que essa palavra, Pai, que muitas vezes confronta, venha poder entrar em nossos corações e gerar transformação. Que essa palavra venha entrar dentro de nós e gerar, Senhor, um desconforto, para que nós venhamos nos mover e tomar atitudes. Eu oro, Pai, para que o Senhor Espírito Santo venha despertar os nossos corações. Venha despertar o coração do meu irmão, que muitas vezes está, Senhor, dormindo, ou muitas vezes, Pai, não está ouvindo a tua voz. Que o Senhor possa alinhar o ouvido dele à sua voz, Pai, dos meus irmãos. Eu oro para que o coração de cada um de nós venha a ser totalmente movido pelo Senhor. Eu oro, Pai, para que os nossos corações possam estar totalmente alinhados ao seu. Que possamos nos importar com aquilo que o Senhor se importa. Que possamos, Pai, ser direcionados a cada instante pelo Senhor. Que possamos, Senhor, ter um foco, um objetivo que o Senhor vai estar traçando para nós. E já traçou e nós estamos correndo de atrás. Nós estamos trabalhando e o Senhor sabe disso, Pai, o quanto temos trabalhado para que aquilo que o Senhor colocou em nossos corações seja construído. E que venhamos, Senhor, trabalhar em equipe. Ajuda aquele irmão que ainda não entendeu o seu propósito. Ajuda aquele irmão que muitas vezes, Pai, ainda não se despertou para auxiliar na obra. Que o Senhor desperte. Que o Senhor venha poder, Senhor, despertar essas pessoas a poder ajudar de alguma forma. Coloca cada um de nós em suas funções. Coloca cada um de nós, Pai, aonde devemos estar dentro do corpo. Se é para ser a mão, que a pessoa seja a mão. Se é para ser o pé, que a pessoa seja o pé. Se é para ser, Senhor, o coração, que a pessoa seja. Mas, Senhor, coloca cada um de nós no lugar específico que o Senhor tem. Para que a engrenagem possa, Senhor, girar sem nenhuma dificuldade. Para que possamos, Pai, girar aquilo que o Senhor tem falado, se mover naquilo que o Senhor tem ministrado a nós como igreja.
Que cada um dos irmãos possa entender que o Senhor conta com eles. Que essa visão não é a visão de um homem, mas é a visão do Senhor para nós. E nós fazemos parte dessa visão. Eu oro, Pai, para que realmente nos nossos corações se desperte para se importar realmente com aquilo que o Senhor tem falado nesses dias. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Eu sei, Pai, que pessoas nessa semana vão ser despertadas. E nós vamos ver o alinhar do Senhor nas casas, nas vidas, nas empresas e na igreja. Em nome de Jesus. Amém.